E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai ser o Dia da Consciência Negra. A gente vai entender a origem disso tudo, certo? Vamos lá então. Nesse primeiro momento, você vai observar a manchete e a imagem vinculada a ela. A manchete diz assim: o Brasil comemora hoje, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. A manchete informa que será comemorado o Dia da Consciência Negra. Primeira pergunta: o que é consciência negra? Segundo, por que dia 20 de novembro foi escolhido para comemorar o Dia da Consciência Negra? Vamos lá então entender um pouquinho dessas duas perguntas. Primeiro, o conceito de consciência negra. Primeiro, invoca o sentimento de aclamação e aceitação das origens africanas na formação do povo brasileiro. Segundo, pode significar a percepção da pessoa negra em relação às suas origens, no entendimento das raízes culturais e históricas dos seus antepassados. Terceira, representa a identificação da causa e luta dos ancestrais africanos que desembarcaram no Brasil e trouxeram consigo toda a cultura, costume e tradições do seu povo. E a última característica é ter em mente que a escravidão foi abolida, mas que ainda há muita coisa a ser mudada no que diz respeito aos direitos da pessoa negra. E aí a gente conseguiu entender um pouquinho desse conceito de consciência negra. Vamos responder a segunda. Como que surgiu o Dia da Consciência Negra? Vamos ao texto. As origens do Dia da Consciência Negra estão relacionadas aos esforços dos movimentos sociais para evidenciar as desigualdades históricas que afligem as populações negra e parda no Brasil. É comemorado nesta data para coincidir com o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro de 1695. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares no período colonial brasileiro. Os quilombos eram agrupamentos populacionais, formados por escravos foragidos de fazendas coloniais. Nesses locais, os ex-escravos se organizavam para garantir sua subsistência e a reprodução da cultura de seus ancestrais africanos. O Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, é uma das mais famosas comunidades de escravos foragidos da nossa história. Seu último líder foi Zumbi dos Palmares. No final do século XVII, o Quilombo foi alvo de diversos ataques de bandeirantes. Nesse período, Zumbi foi caçado e morto. Sua cabeça foi exibida em praça pública para desencorajar os outros escravos. Esse grande líder quilombola do país teve um papel fundamental na luta e na resistência contra o sistema escravagista da época. Desde a década de 70, a data do seu falecimento tem sido utilizada para relembrar as condições desumanas da escravidão no Brasil e as formas de resistência dos povos escravizados. Mais recentemente, leis estaduais e municipais criaram um feriado no dia 20 de novembro com o objetivo de valorizar a cultura negra e reconhecer a contribuição de ex-escravos e seus descendentes para a história. Então, nesse momento, a gente consegue responder para vocês o conceito de consciência negra e por que foi escolhido o dia 20 de novembro. Vamos dar continuidade à manchete. Agora, vamos observar atentamente a imagem vinculada a esta manchete. Vocês conseguiram perceber essa imagem? Quem é o homem que aparece na imagem? Quem aparece na imagem é Nelson Mandela, líder sul-africano e ex-presidente da África do Sul, que se tornou referência na luta pelo fim do apartheid e na defesa por uma sociedade mais justa e igualitária. Então aqui nesse momento a gente já viu o que é a consciência negra, por que a escolha do dia 20 de novembro, e aqui a gente tem outro elemento, que é a imagem que aparece nessa manchete. E aí é destacada a imagem de Nelson Mandela. Vamos continuar. Perceberam também que a gente tem ao lado dessa imagem uma frase? A frase diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Tá? Então a gente vai prestar atenção nessa frase. Primeira pergunta. Você concorda com a frase dita por Nelson Mandela? Será que você concorda com essa frase de Nelson Mandela? Vamos ver a resposta. Diz assim: esse posicionamento é válido e muito importante,
pois uma leitura que podemos fazer da frase é de que o amor pode superar o ódio e, consequentemente, o preconceito. Então, se você que está assistindo essa aula hoje concorda com a frase de Nelson Mandela, onde o amor pode superar o ódio e, consequentemente, o preconceito, parabéns para você, porque você está certo. Vamos continuar. 2. Você sabia que odiar uma pessoa pela cor de sua pele é considerado um crime? Esse ato é um crime de ódio. Veja a seguir o que ele significa. Vamos lá olhar o que significa esse crime de ódio. Crimes de ódio. Primeiro, crimes de ódio são aqueles praticados contra uma pessoa por ela pertencer a determinada etnia, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, religião, ideologia ou condição social, física ou mental. Outra característica dos crimes de ódio. Nesse caso, os crimes de ódio não são direcionados à vítima em si, mas ao grupo na qual ela pertence. O objetivo, mais do que agredir ou ofender um indivíduo, é atingir uma comunidade inteira. Aí a gente tem um dos tipos de crime de ódio, que é o racismo. Ao lado dele a gente já ouviu falar muito sobre isso, né, nas aulas de hoje, sobre racismo. E por fim, a gente precisa entender se a gente sabe de fato definir o que é o racismo. O que é racismo? Primeiro, é um crime de ódio motivado pela cor da pele ou por questões étnicas e de nacionalidade. Logo, é a discriminação relacionada às características raciais, que declaram preconceito, agressão, intimidação ou difamação de pessoa ou grupo. O racismo gera ações como discriminação, exclusão, preconceito e violência. Por isso, todo ser humano deve lutar contra ele e, assim, tornar a sociedade em que vivemos um lugar melhor. Racismo é crime. Então, o crime de racismo é algo que não tem fiança e não prescreve. E essa é sujeito à pena de reclusão em termos da lei. Ou seja, essa punição ela pode variar de 1 até 5 anos de reclusão. Vamos às considerações finais, para a gente poder destacar a aula de hoje. Primeiro, celebrado pela primeira vez em 1971, o Dia da Consciência Negra é comemorado com o objetivo de fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Outra consideração, tem como objetivo também trazer como reflexão a importância do povo e da cultura africana na construção do nosso país. Lembre-se, o preconceito existe, mas uma das formas de combatê-lo é discutindo e expondo o tema no dia a dia da sociedade brasileira. Então, com essa frase, a gente entende que o preconceito ele vai existir, não adianta a gente fugir, mas a gente vai vencer ele discutindo, debatendo, falando sobre ele, expondo esse tema para os nossos colegas, para os nossos pais, para os nossos amigos, familiares, para a gente poder discutir o que é o preconceito e tentar evitá-lo. Essa foi a aula de hoje. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.